Que assim, a gente faz eventos pra gente. A gente vive uma subcultura gospel. Depois de ser criticada, achincalhada, chamada de lacradora, Aimee Rocha veio às suas redes sociais e desabafou. Ela abriu o coração e contou toda a sua história. E tudo isso você vai ver agora. Confira. Durante esses dias que estão sendo como uma avalanche sobre o Brasil, envolvendo a minha vida, eu ouvi muitas coisas sobre mim. Eu não vim aqui falar sobre mentiras, mas eu tô aqui pra falar sobre as verdades do que eu sou, do que eu vivi, do que eu vivo, do que eu sinto. Eu precisei parar, revisitar a minha história até aqui. E eu escrevi uma carta para organizar melhor todos os meus pensamentos e tudo, exatamente tudo. Então eu vou contar uma história para vocês. E eu vou ilustrar essa história para que fique o mais claro possível para todos vocês enxergarem tudo isso comigo da forma que realmente é. Eu vou contar a história de uma menina que nasceu dia 26 de novembro de 1995. Foi gerada em São Paulo, mas nasceu em Belém do Pará. Filha única de pais separados, cresceu em Ananindeua, no Pará. Na infância e adolescência era bem envolvida nas coisas da igreja. Dançava no ministério de dança com a mãe e as irmãs. E foi nesse ambiente de igreja, congressos, conferências, retiros, seminários que ela cresceu. Com 11 anos de idade, ela começou a escrever canções, sem fazer ideia de como tocava um instrumento, sem fazer ideia de como fazia uma música. Mas ela fazia e amava. Amava a sensação de criar. Com 14 anos, ela aprendeu praticamente sozinha a tocar violão. Foi amor à primeira vista. E quantas canções cresciam com ela. Mais na frente, essa menina, já jovem, decide morar com o pai biológico para conhecê-lo e se deixar ser conhecida pelo pai. Ela passou em uma faculdade em 2014, em Belém, e começou a conhecer o mundo, literalmente o mundo, deixando de lado a igreja. Na verdade, ela já não acreditava na igreja. Estava machucada e desacreditada. Então o mundo começou a engoli-la. Mas existia um sonho que a acompanhava desde a infância e que sempre aproximou ela do coração de Deus, que era viver música e viver da música. Mas como a realidade corroía esse sonho, ela só conseguia viver a música. De casa para a faculdade, da faculdade para a festa, da festa para a bebida, da bebida para a solidão extrema. 2016, 2017, 2018, essa jovem olhou nos olhos a escuridão. Teve uma depressão forte, pensamentos suicidas constantes, crises de ansiedade, bulimia, vergonha, medo, raiva, sentimento de ser um lixo humano. Em 2016, 2017, 2018 eu passei numa escuridão muito grande, mas em uma madrugada que eu nunca vou me esquecer. De madrugada eu tive uma das maiores crises de ansiedade, eu levantei com dor no peito, com falta de ar. E eu peguei meu violão e eu fui pra sala, e eu só tinha força para chorar. Mas naquele momento eu senti uma presença muito forte. E naquele momento eu ouvi o Espírito Santo falando: filha, hoje eu estou te curando. E a partir da sua vida, eu vou gerar cura. A partir da sua arte, eu vou gerar cura. Mas essa jovem ainda insistia em lutar pelo seu sonho, mas com a própria força. Então, em 2018, procurou um estúdio para gravar o seu primeiro projeto, na música. Deu tudo errado. Não era o tempo. Como ela poderia cantar algo sem saber nem quem ela era? Até que em uma festa de madrugada, enquanto ela vivia a música ouvindo, ela ouviu uma voz dentro dela dizendo: você é minha filha amada. Volta para casa. Volta para casa. Na manhã seguinte, ela voltou para casa. E aí começou um longo processo de cura interior e física. Das coisas mais simples, como parar de alisar o cabelo cacheado, que ela tanto odiava, a entender quem ela era na vida, na arte e em Cristo. O processo foi árduo, mas Deus gerou ambientes seguros para dar as mãos em todo esse processo. O primeiro deles foi voltar para a igreja e entender a necessidade de ser parte do corpo de Cristo. Aqui, Cristo reconectou ela novamente ao seu corpo. Para dar início ao processo de cura interior, conectou ela com as crianças. Então ela serviu no ministério infantil
e ao mesmo tempo trabalhava em uma escola de educação infantil. E ela foi sentindo o cuidado de Deus através das crianças. Depois de tudo isso, ela foi direcionada em espírito a deixar tudo em Belém, em Ananindeua, para ir embora para o sul do Pará. Primeiro Conceição do Araguaia, depois Redenção. E depois de anos sem caminhar, sem propósito, ela voltou para o eixo. O eixo que é Cristo. E tudo começou a se alinhar novamente. Em janeiro de 2020, em uma escola missionária em Brasília, ainda no seu processo de cura, ela recebeu uma oração que no momento não fez sentido. E com as mãos no seu ventre, a oração dizia: Deus está te entregando mulheres, meninas, crianças, paraenses, em situação de abuso e orfandade para você cuidar. Em fevereiro de 2020, também em Brasília, no Descend, ela fez um compromisso com o WID. Em julho de 2021, ela viu que era o tempo de se preparar também para a esfera da arte. Em 26 de novembro de 2022, no dia em que veio ao mundo, depois de quase 4 anos, ela lançou seu primeiro projeto na música, já com a identidade restaurada e firmada. Em janeiro de 2023, na Dunamis Farm, ela recebeu orações específicas sobre o que viria pela frente. Jesus, obrigada, Deus. Obrigada pela vida da Aimee, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu vejo na sua frente vários caminhos e eu vejo que às vezes há muita preocupação em tomar um caminho e você pensa o que eu estou perdendo nos outros. Mas o Senhor, eu vejo Deus indo na sua frente e dando o primeiro passo no caminho certo. E quando você dá esse primeiro passo atrás dele, os outros caminhos desaparecem. E o Senhor está falando: anda comigo que você nunca vai se arrepender. Você nunca vai ficar pensando: e se eu fizesse tal coisa, e se eu tivesse ido por tal caminho? Porque você vai andar com o Senhor e isso vai ser tua maior alegria. Obrigada, Jesus. Em nome do Senhor. Obrigada. Até chegar em novembro de 2023 e início de 2024, no Dom Reality. E o que viria pela frente é o que essa menina de 28 anos de idade está vivendo no tempo que é o hoje. Essa menina sou eu, que hoje está conhecida como uma menina que canta Evangelho de Fariseus. Mas a menina que canta Evangelho de Fariseus foi ferida, no melhor sentido, pelo Evangelho puro e real antes de cantar. Antes de ir ao Brasil, o Brasil veio ao meu encontro, no secreto. Eu aprendi algo natural e sobrenatural há um tempo atrás, sobre frutificação. E foi através de uma simples pergunta: qual a árvore que já provou do seu próprio fruto? Nenhuma. A macieira não sabe o gosto da maçã. A mangueira não sabe o gosto da manga. Nenhuma árvore prova do seu próprio fruto. Então eu digo para vocês com toda a certeza do mundo: os frutos não são meus. Em agosto do ano passado, eu estava com uma direção: voltar para Belém, estudar serviço social, para conseguir levar o evangelho aonde só com a música eu não conseguiria entrar. Mas Deus mudou a direção e de repente me vi no Dom Reality, cantando uma canção que eu mexi várias e várias vezes em uma parte específica. Abre aspas. Enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu. Fecha aspas. O Espírito Santo me dizia que era exatamente assim que ele queria a música. Eu só obedeci. O que eu quero com esse vídeo? Deixar claro que não é sobre a Aimee. Não é sobre a carreira da Aimee. Não é sobre a música da Aimee. Não é sobre a Aimee do Dom Reality. O Dom foi o ambiente que o céu escolheu para revelar o que precisava ser revelado, e no tempo e da maneira que tinha que ser revelado. Como eu sou grata por ter sido lá, pelas conexões do céu geradas nesse lugar. O Dom foi um ambiente seguro que eu orei por anos para ecoar o que Cristo queria ecoar em grande escala, o que eu não conseguiria ecoar sozinha. O Dom foi além de um reality show, e eu falo aqui também pelos meus amigos, que ganhei lá, que virou minha família. Não competimos, oramos uns pelos outros, choramos juntos,
rimos juntos. Toda a produção, toda a equipe fazendo tudo com muita excelência para a esfera da arte e na esfera da arte e para a glória de Deus. Como sou grata por ter sido parte disso. Vai estar tudo tatuado em mim para sempre. Agora sobre a Aimee, sobre essa menina que contei a história, a identidade dela não está em uma música. A identidade dela está em ser filha. Eu sei que o meu país terreno está esperando algo de mim, agora, mas como filha de um pai que tem um coração celestial e não se move no que é terreno, e como eu mesma cantei e vocês ouviram, a minha pátria é o céu. Eu preciso me mover no que ele espera que eu me mova, como tem sido em todos esses anos. O desejo pleno do meu coração é ser parte do plano de Deus e não que Deus faça parte dos meus planos. Esses dias eu fiquei ausente daqui, mas eu precisei ficar em silêncio, a revisitar toda a linha do tempo da minha vida, toda a minha história. Até aqui. E parar para ouvir a voz. E a voz me disse que não é e nunca foi sobre palcos, mas sim sobre mesa. Não é sobre ser artista e trazer as pessoas para mim. É sobre ser sacerdote e levar as pessoas para Cristo. Existe uma causa que Deus colocou no meu coração. Um povo. Um lugar que diz sobre muitos outros lugares. E é para além da música. E tudo isso exige mais zelo e responsabilidade com as minhas ações daqui para frente. Sobre as canções que compartilhei no Dom e as tantas outras que ainda estão em secreto, que são muito mais de Cristo do que minhas. Vocês ouvirão. Vocês ouvirão. Eu vou gravar. Fiquem tranquilos. Mas não será da maneira de vocês. Não será da minha maneira. O como, quem definirá é Cristo. Obrigada por ter chegado até aqui. Obrigada por ter parado para me ouvir. Obrigada por ter parado para perguntar para Deus sobre o meu coração. E obrigada. Eu sei que tem gente aqui que não falou do que viu, mas falou do que ouviu do Espírito. E isso me alegra e me traz esperança sobre a igreja. E eu tenho fé na igreja, eu acredito na igreja. Faço parte desse corpo, que é o corpo de Cristo. Que a gente não caminha só, a gente não vai caminhar só, a gente não pode caminhar só. E o desejo do meu coração é ser parte desse movimento constante, que diz respeito ao reino, que diz respeito ao rei. É muito além, muito maior. É isso. Obrigada por ter chegado até aqui, por ter, como eu falei, parado para me ouvir. Um abraço. Um abraço. Deus abençoe. Até. Veja também nessa entrevista a Aimee Rocha falando sobre o seu ex-namorado, sobre o seu relacionamento e falando do seu futuro ministerial. Antes, só quero pedir para que você dê um toque no botão curtir para nos apoiar e vamos ao vídeo. O último relacionamento foi foi final de 2016. E estamos em 2023, quase finalizando o ano. Eu ainda estou aqui. Mas assim, eu tô muito plena em Cristo. Por quê? Porque eu sei que quando vir a pessoa, eu não vou nem gastar meu tempo orando. Deus, é pra eu namorar com essa pessoa? Não. Deus vai me falar se é pra eu casar, formar família, unir propósito, ministérios, sabe? Eu tenho uma questão
recente que Jesus, na verdade, desde 2019, sobre a adoção. Então, assim, eu tenho isso muito forte dentro de mim, né? Eu já ministrei em casa de acolhimento e eu fui muito impactada, porque lá dentro o Espírito Santo falou pra mim assim: os meus filhos terceirizam pro governo, que é de responsabilidade de vocês. Vocês terceirizam demais. E é uma causa minha e vocês não estão pegando. Então eu levei um choque, assim, no dia que eu fui ministrar na casa de acolhimento, e eu falei: quando eu formar família, eu quero, sabe, pegar isso e pegar essa responsabilidade que é minha como cristã. Jesus, ele nasceu numa cultura. Tem inclusive em Mateus 2, 23, fala lá no final do versículo: e ele será chamado Nazareno. Eu tenho até uma música que eu escrevi que fala assim: eu nasci em Belém do Pará, ele nasceu na Belém de Judá. Nossa, por quê? Então, assim, Jesus, ele tem me trago essa clareza: filha, eu fui chamado Nazareno e você será chamada de brasileira e paraense, por um propósito. Então, assim, isso é muito forte pra mim, sabe? De verdade, assim, de não me alienar dentro da igreja, porque às vezes a gente entra numa bolha que, assim, a gente faz eventos pra gente, a gente vive uma subcultura gospel, e os de fora, a gente não sabe da história do Brasil, a gente não sabe das músicas brasileiras, a gente não sabe de ritmos, a gente não sabe da nossa própria cultura, mas a gente sabe da cultura de fora. Inclusive, musicalmente falando, né, as maiores músicas cristãs são músicas traduzidas de fora, e a gente, nós somos brasileiros tão criativos pra gente copiar. E uma coisa que Jesus toca muito no meu coração, sabe? Eu sou o Deus criador e eu te fiz artista pra criar com excelência. O meu último relacionamento foi foi final de 2016. E estamos em 2023, quase finalizando o ano. Eu ainda estou aqui, mas assim, eu tô muito plena em Cristo. Por quê? Porque eu sei que quando vier a pessoa, eu não vou nem gastar meu tempo orando: Deus, é pra eu namorar com essa pessoa? Não. Deus vai me falar se é pra eu casar, formar família, unir propósito, ministérios, sabe? Eu tenho uma questão recente que Jesus, na verdade, desde 2019, sobre a adoção. Então, assim, eu tenho isso muito forte